Fala, nação tricolor que deve estar sorridente com a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro em cima do Botafogo 2-0 e venceu e convenceu que é o melhor, sabendo que ainda tem o que melhorar com entrosamento, com ritmo de jogo, com a cara do Cuca, que com o tempo vai chegar nesse time, ainda não tá. Enfim, é um Laila Responde de segunda, hoje tem live também, e aí na terça-feira saio de notícias, e já tô vendo que essa semana, só pelas perguntas que vocês me enviaram aí nos vídeos, vai ter muita coisa especial pra gente trabalhar. Esse vídeo em particular eu não vou trabalhar só com o Responde do Instagram eu deixo pra quarta-feira, eu subo. Eu vou trabalhar com as de vocês que mandaram nos vídeos aqui um monte de perguntas, fiquei lá selecionando várias. Os que eu não consegui responder agora vai ficar pro próximo, mas eu selecionei várias aqui. Vamos lá. Primeiro eu tenho que falar da Network BG, teve gente que conseguiu assistir São Paulo e Botafogo por lá. Se você quiser acompanhar o São Paulo no Brasileirão, na Copa do Brasil, Network BG, planos a partir de R$ 29,90 e Mandala Turismo, parceira do canal. Tem viagem para São Roque nesse final de semana, tem Capitólio agora em maio, não perca! Agora sim vou responder vocês. Cláudio Flávia mandou assim: Laila, faz um vídeo do telão. E eu tenho que falar do telão, que não foi só ele, muita gente me perguntou do telão, inclusive em live. Eu tinha recebido da parte da diretoria, responsável por obras no São Paulo, e por alguns conselheiros, que na segunda-feira iam começar as obras do São Paulo em relação ao telão das instalações. E de verdade, São Paulo não para. Eu moro na frente do estádio. Todo dia eu escuto barulho de obra, barulho de pedreiro, barulho de máquina, as coisas acontecendo. Todo dia você vê alguma coisa entrando ou saindo, que tem um monte de camarote, tem um monte de localização ainda no Morumbi que está em reforma, mas não são aquelas evidentes que você consiga ver na câmera da TV durante os jogos. Porém, os telões que, falha nossa ou falha deles, vocês escolhem. Ainda não começaram as instalações na segunda-feira, não é que estão atrasadas, mudou o fluxograma, mas haverão telão, aqueles telões que eu falei, que serão os maiores, que não sei o quê, e por causa disso também que não teve aquela festa que eles pretendiam fazer no pré-clássico. Mas até junho, São Paulo entrega os telões para a Copa América. E tem inclusive uma discussão de 2 jogos que iam ser no Pacaembu, São Paulo quer trazer para cá, por causa da torcida e tudo mais, e até para a torcida ver o andamento das coisas. Mas vai ter telão sim, só não está terminada a instalação ainda. Eu vou responder, o Lorde Fera me perguntou dos emprestados do São Paulo, o que me gerou muita pauta. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre os emprestados, mas vou falar um pouquinho, deixa eu só passar os outros assuntos na frente. Assunto de goleiro, eu nem peguei um nome específico, porque é tanta gente me perguntando se o São Paulo está atrás de goleiro. Aí eu recebi uma mensagem tanto no WhatsApp, quanto no direct do Insta, e também aí embaixo nos vídeos, comentários de vocês falando: Laila, saiu na Fox Sports, saiu na ESPN, que o Volpi tá brigado com o Cuca, que o Cuca não gosta do jeito do Volpi, que o Nenê, sabe, as teorias de conspiração de vestiário. Aí eu coloquei o vestiário aqui, que uma coisa que a gente tá tendo esse ano é vestiário. Não tem nada. Não conversei só com uma pessoa, eu fui atrás de umas 2 ou 3 pessoas, algumas da diretoria de futebol, outros do dia a dia, e não vou dizer assim, eu nunca gosto de colocar minha mão no fogo de não tem absolutamente nada. Pode ser que o Cuca, e eu assisti o jogo do Morumbi, eu vi muita reação do Cuca, pode ser que o Cuca esteja tentando implementar uma nova situação no Volpi. Volpi, sai menos com a bola desse jeito, dá menos lançamento, saiba o momento certo de dar um lançamento ou de pôr a bola no chão. Deu um sustinho ali no começo do jogo contra o Botafogo, que ele tenta sair com a bola no chão, daí ele recua a bola pro Arboleda, e o zagueiro do Botafogo vinha em cima, beliscando bem a bola, e ali me deu um sustinho. E teve hora que eu falei, bola no pé, e ele deu o lançamento. Isso pode acontecer? Mas é hierarquia técnica, é do dia a dia, são coisas que estão para a melhora do time, e não para uma situação de embate. E de fato, eu estou falando tudo isso, que é o que a Laila pensa. O que as pessoas do dia a dia do São Paulo me passaram
só planta a situação de que o São Paulo está atrás de goleiro ou de que o Volpi e o Cuca não se dão, aquele que torce contra, porque internamente Jean está se dando muito bem com o grupo, inclusive auxilia o Volpi, eles treinam junto, tem boa comunicação os dois. Cuca se dá muito bem com ambos, tá tudo resolvido, tá tudo certo, São Paulo não está atrás do goleiro, pelo menos não até hoje, segunda-feira. Fechado? O Jean me perguntou aí nos vídeos sobre preparador físico. Na verdade, ele fez um comentário falando que os preparadores físicos de São Paulo devem estar muito ruins. O que acontece é um assunto que temos que levantar. O que acontece com os jogadores toda hora ou estão machucados, ou estão voltando sempre para lesão. Sai da lesão, volta para lesão, sai da lesão, volta para lesão. Enfim, o preparo geral em físico. A minha opinião, e daí eu dei umas pesquisadas. Hoje, São Paulo, vou falar primeiro sobre como está o preparo físico internamente da equipe. São Paulo ficou os últimos 10 anos, depois que mandou Carlinhos Neves e o Turibo embora, ficou os últimos quase 10 anos com os preparadores físicos, sempre que vinham da equipe do técnico. Então, por exemplo, ano passado a gente tinha o Pinhatares, que era do Diego Aguirre. O ano retrasado era o preparador físico do Dorival Júnior, e assim foi. Aí o São Paulo falou, não, chega disso. Toda hora, é muita filosofia para implementar. Traz Carlinhos Neves de volta, preparador físico. Todo o resto é ainda a mesma equipe. Então, atualmente nós temos, vou falar por nomes aqui, são 2 preparadores de goleiros, 5 preparadores físicos junto com Carlinhos Neves, 3 médicos, 2 fisiologistas, 5 fisioterapeutas, 1 nutricionista, 1 psicólogo, 4 analistas de desempenhos, 4 massagistas e um coordenador científico. Essa é a equipe que prepara os jogadores do São Paulo no dia a dia. Em algum lugar aqui dessa galera que eu falei, existe um erro, existe alguma falha, existe algo que o São Paulo tem que rever. Dentro de campo, eu não acho que os caras se arrastem. Acho que falta uma cobrança ou um comprometimento de um ou outro jogador, Reinaldo, que tá pesado demais, que não consegue acompanhar o ritmo do jogo. Pode ser que tenha um preparo físico, um cardio até em dia, mas você percebe que o jogador está pesado e que isso realmente atrapalha o andar da carruagem. É esforçado? É, mas poderia estar mais leve e mais solto dentro de campo. Mas isso eu acredito que é do comprometimento do jogador, porque senão todos estariam pesados, concorda? Agora, existe um X da questão do porquê que você tem um Everton que machuca, aí ele vai para o refis. Aí ele machuca a mesma contratura, o mesmo estiramento, aí ele vai para o refis. Aí ele machuca o mesmo estiramento, aí ele vai para o refis. Aí você tem um Lisieiro, que tem um estiramento, aí ele vai para o refis. Aí ele volta, estiramento. Aí ele volta, estiramento. E fica nesse looping constantes. Então, esse é um problema do jogador, é um problema, o Pablo já tinha. Existe um X da questão que falta organizar. Acredito que na parte, de repente, de preparo físico de Carlinhos Neves, a gente viu uns jogadores em dia avançando no contra-ataque veloz e voltando para marcar. Isso que fez o São Paulo evoluir. Então tá em dia, eu vejo a molecada correndo, eu vejo que eles conseguem. Tem algum X nos bastidores dessa volta de quem se contunde. Atualmente no refis a gente tem o Luan, o Lisieiro, o Pablo, que passou por cirurgia, e o Rojas. Vou aproveitar para falar de Rojas, porque em toda live tá lá, coloca o Rojas aí no título, Rojas e Toró. Cara, toda live tá lá, o pessoal me pergunta, e o Rojas, quando o Rojas volta? Por que o Rojas não tá jogando? Chegaram a me perguntar se tinha a situação do técnico não gostar do cara. O Rojas veio com um problema, ficou um tempo para se resolver desse problema, estreou, todo mundo gostou dele, o mesmo problema eu nem me lembro agora de cor, não fiz pesquisa, eu lembrei o nome dele e estou falando. O mesmo problema, ele teve que fazer cirurgia, e aí, no finalzinho do ano passado, eu falei, o Rojas vai passar por cirurgia, e ele fica 9 meses, mais ou menos de 9 a 10 meses fora, porque é um processo da cirurgia de cicatrização. Depois de cicatrização vai para fisioterapia, de fisioterapia vai preparar o físico, de preparar o físico pega ritmo de jogo, volta a treinar com bola, volta pro gramado, se integra a equipe e aí você começa a dar o ritmo para ele nos campeonatos, entrando no segundo tempo. Ou seja, o Rojas é pro segundo semestre. Lá para agosto você vai ver
o Rojas voltando aos gramados. Ele deu entrevista na semana retrasada, quando o São Paulo ainda estava disputando semifinais e finais. Falou que acompanha o time, que está no dia a dia, está empenhado. Ele já está nessa fase de integração de fisioterapia para preparo físico. Já passou pós-cirúrgico, já passou cicatrização. Agora é a fase mesmo do jogador de fazer a fisioterapia e preparo físico. Fechou? Toró! Toró era outro que todo mundo me perguntava, e o Toró? Era Rojas e Toró, o favorito de vocês. E vocês viram o Toró, né? A primeira coisa que eu pensei, acho que vocês em casa também pensaram, foi quando eu vi o Toró entrando em campo e com 15 segundos de bola, ele driblou 2 e pau, tinha endereço certo a bola dele. Eu falei, por que não colocou esse cara ou o Brenner na final do campeonato contra o Corinthians? Eu imagino 1 milhão de respostas e todas plausíveis, mas é claro que a gente queria arriscar com um Toró ou com um Brenner da vida na final, porque, nossa senhora, vai ter espaço Toró. O Edmar Lima me perguntou por que o São Paulo não testa o Valse. Edmar, vamos lá. O Valse foi integrado à equipe profissional em fevereiro, começou a treinar com os profissionais em fevereiro. Aí ele serviu, isso porque no comecinho do ano ele já tinha servido, ele serviu 2 vezes esse ano, em 2 situações diferentes, a seleção sub-20, ficou fora. Volta a treinar com o profissional. Aí o Tite convidou ele para ir para assistir os treinamentos em março. Daí ele ficou lá 15 dias com o Tite, não sei o que, viajou e ficou na seleção já profissional com o Tite, só assistindo alguns garotos de base, alguns times foram convidados, ele foi um dos convidados. Aí ele volta a se apresentar para o São Paulo na primeira semana de abril. Voltou a se apresentar, São Paulo já estava entrando nas finais. Aí não tinha como, já tinha lá o Arboleda, já tinha lá o Bruno Alves, você já tem o Capitão Nascimento, já tem todo mundo integrado à equipe. Então ele treinou com o São Paulo esse tempo todo, mas a gente estava nas finais. Na semana passada o Cuca estava falando sobre o Igor, Lisieiro, o Luan, sobre os meninos da base. Elogiou o Jardine e falou, olha, a gente tem que agradecer muito ao Jardine, que foi ele que deixou esses meninos prontos para atuarem dessa forma. O Cuca ainda falou que acredita que o plano do Jardine fosse colocar os meninos e fazer isso que aconteceu no final dos Paulistas, mas que ele, por determinadas situações internas, ele não conseguiu naquela época de Libertadores, e que o Jardine deixou os meninos prontos, incluiu o Valse, o Rodrigo e o Lucas Cal nesse daí. Ele falou, além dos meninos, quem tá pronto e a gente vai fazer a colheita desse plantio é o Valse, é o Rodrigo, é o Lucas Cal, graças ao Jardine. Entrevista, palavras do Cuca na semana passada. Então a gente pode esperar o Valse entrando aí no Campeonato Brasileiro. Finalmente, se você vê que esse Arboleta realmente for vendido, essa molecada vai ganhando espaço. Gente, tem outro que eu também não vou nem pegar nome, achando que vocês me perguntaram. Pedro do Fluminense, Ricardo Oliveira. Eu volto para vocês a pergunta. De onde vocês tiraram esses nomes? Da onde surgiu esse boato? Fica difícil até às vezes averiguar, porque assim, obviamente que quando eu vou averiguar uma coisa, eu falo com 2, 3 pessoas diferentes, porque um vai dizer não, o outro talvez, se ele ouviu alguém falar, ele pode dizer um meado de uma conversa, mas quando eu sei da onde surgiu, eu falo, olha, fulano disse isso, eu sei a fonte de quem é essa pessoa, ou eu falo, essa pessoa não fala nada com nada. A gente que já tá no meio já um pouco que sabe quem se alinha com quem. Então, da onde vocês tiraram isso, que pelo menos com quem eu vi, não ouvi nome de Ricardo Oliveira. Aí o outro cara colocou aí nos comentários, tem uma notícia boa pra vocês, galera, o Raí tá falando com o Daniel Alves. Oi? Eles tinham brigado, eles não estavam falando, é isso que tá acontecendo? Então, não, muita calma nessa hora. Da onde vocês tiraram isso? Não tenho nada, até Lucas Lima vieram me falar. De onde surgiu? Antes dos momentos dos salves, de eu olhar as últimas perguntas aqui que eu tenho separado no papel, eu vou responder o Lorde Fera que me falou, Laila, né? Ele falou sobre os empréstimos, eu vou ler exatamente o que ele falou. Ele mandou, Laila, fala sobre a volta dos meninos que foram emprestados. Shailon, Gabriel Novaes, Lucas Perry e Paulinho Boia. Acho que só. Fala também como eles estão indo, se tem possibilidade de voltarem e tal. E de nada por ter dado uma ideia de vídeo. Sim, eu vou inclusive fazer depois um especial de emprestado, porque além dos meninos tem muita gente emprestada.
Meu Shailon tá lá no Bahia, Shailon, como vocês quiserem. Já deu 5 gols lá, já deu 5 assistências lá. Foi campeão baiano, como o melhor meia do campeonato baiano. Tá recebendo elogio desde que chegou e fica lá até o final do ano, que o empréstimo dele vai até dezembro, então ele não tá perto de voltar. Tá recebendo um montão de elogio lá, tá feliz lá, se encontrando, tá com a rodagem que o São Paulo queria. Meu, Gabriel Novaes tem contrato de empréstimo pro Barcelona B e foi reemprestado lá, já explico por quê, por 1 ano e meio. Então, nesse 1 ano e meio, São Paulo, por enquanto, não vai ver um moleque. Ele vai ficar rodando por lá. Como foi no último dia da janela, que São Paulo precisou renovar com ele numa terça e na quarta tinha que fechar a qualquer custo o empréstimo dele. Ele tinha que ir para lá fazer os exames médicos, assinar o contrato e conseguir subir isso a tempo antes de fechar a janela. Os termos burocráticos com o Barcelona eram muito difíceis, então o Barcelona pediu para o São Paulo autorizar uma concessão de reempréstimo para um time da Série B lá do Campeonato Espanhol. O Barcelona B estava na terceira divisão, então ele foi para uma série acima, que é o Ginástic de Tarragona. E lá ele está nesses primeiros 6 meses, não sei se no segundo semestre ele vai para o Barcelona B, não sabemos o que fazer, mas esse início de temporada ele está lá. Só daqui 1 ano e meio São Paulo tem notícias do jogador, também tem valor fixado de compra de 5 a 8 milhões de euros, aí depende das metas que ele bater lá de produtividade. Então não tá perto de voltar. Só alguns comentários que eu vou ler aqui de vocês. O Willy Cabral mandou: finalmente essa gestão está trabalhando corretamente, libera jogadores de final de carreira ou que estão jogando ruim no time e valoriza a base. Meus parabéns aos responsáveis. Finalmente, hein? Muitos e muitos anos que a gente pede isso. Finalmente. Elias Roques, Laila Solinda faz um balanço dos jogadores do elenco tricolor e até quando duram seus contratos. Estou ansioso para ver alguns desses pernas cansadas longe do time. Tá anotado junto com um especial dos emprestados, porque São Paulo, além dos que eu citei aqui nesse vídeo, tem emprestado o Léo Natel, o Rony pro CSA, o Pedro Augusto, o Maxwell, Thomas Santos, Trellis, Pedro Bertoluso, Kaique, Araruna. Então vai dar um especial só de emprestados e outros de tempo de contrato, para ver quem está em final de contrato aí. São Paulo, o Luiz Eduardo mandou: São Paulo tem que nos ouvir na questão da luta pela quebra do tombamento do estádio. Afinal de contas, a gente que mantém o nosso estádio, não a prefeitura. Então o que ganha ou perdem se o São Paulo muda o formato transformando em uma arena, já chega de parar no tempo. Tá na hora de voltar a retomar o topo, que é nosso por direito e, acima de tudo, fazer uma gestão digna de nossa história, porque até nisso a gente ficou para trás. Essa história do tombamento também vai dar um dia desses, mas nas outras semanas, um vídeo especial, porque são 11 processos que correm. São Paulo perdeu alguns desses processos já em primeira instância. A briga é bem grande, precisa contar todo um contexto para vocês entenderem. Não é algo para ser solucionado do dia para a noite, mas São Paulo tem algumas conversas em aberto, como fazer uma creche municipal e tal, mas não é algo que será solucionado do dia para a noite. Mas eu explico o contexto, tudo, para vocês entenderem em que pé tá. Bruno Marcos, queria saber se tem algo novo sobre o Otero. Não. Expliquei já 1000 vezes, explico de novo, que foi não foi um empresário do Otero que entrou em São Paulo, foi um empresário do meio do futebol, viu uma situação, ofereceu aqui para o São Paulo, aí o Atlético Mineiro não estava nem sabendo, quando ficou sabendo, soltou numa matéria: olha, o valor mínimo que eu começo é esse, era um valor alto. São Paulo falou: não estou nem interessado, e não teve mais conversa. Vamos lá, Ângelo Roberto Perugini, gostaria muito de ver o Walter como goleiro de São Paulo. São Paulo chegou a tentar o Walter, acho que no ano passado. O Corinthians falou: não libera para o rival, e deixou o Walter lá encostado de propósito. Precisamos buscar lateral direito. Daniel Alves seria muito bom, e trazer Miranda para o lugar de Arboleda. Batata frita também? O que você quer? Não, infelizmente não é assim do jeito que a gente quer que funcione. Com a saída do Edmar, abre uma vaga na lateral esquerda. Precisamos urgente de volante que saiba sair jogando e que seja rápido, saiba fazer transição e chegar ao ataque, tipo Elias, Robinho, Araguês. E um atacante de área podia ser Ricardo Oliveira, um camisa 10, poderia ser Moisés, Mário, Thiago Neves. Gente, contratar não é igual ir na feira, é difícil, não é bem assim. Mix Barreto, um salve para você de Araçatuba. Wagner Wakida.
Arigatou, Laila, pelas informações do nosso tricolor. Vamos, tricolor, quero ser campeão. Tô aqui do outro lado do mundo torcendo por você. Valeu, Wagner, de coração. Silveirinha, parabéns, gosto muito dos seus vídeos. Gostaria de saber sobre o Toró. Silveirinha, agora você já sabe. Toró está sendo integrado aos poucos. Rodrigo Reis, Lara, cada dia que passa me apaixono mais. Muito obrigada. Um beijo, que ele pediu um beijo pra você, Rodrigo. Ed Rodrigues, manda um salve aí. Edpod Cariacica, Espírito Santo. Espero que eu tenha falado certo. Ronaldo Matias, cadê o meu salve? Tá aqui, meu amor, tá aqui. Grande beijo pra todo mundo. Continua enviando aí as perguntas embaixo, que agora tem um assistente que me ajuda. Fechou? Beijo.